Meus amigos, com prazer, abordamos agora um tema que, como outros temas que temos enfrentado nestes tempos terríveis de pandemia, é da mais absoluta atualidade. É o momento presente, é a lei que está em vigor no momento presente, uma lei temporária, uma lei que tem dispositivos temporários, mas que causa, de um lado, perplexidade, de outro lado, é compreensível, e de outro lado, enseja o mais genuíno pavor em quem insiste em tentar manter a cabeça no lugar, insiste em manter o cérebro funcionando, o que não está acontecendo com imenso contingente de brasileiros neste momento, que desligaram o cérebro. Nós tentamos mantê-lo ativo. É a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. É a lei que veio adaptar, dar um jeitinho provisório em importantes leis, como a mais importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101. Esta Lei 173 parece já fruto de cabeças em desespero. A menor acusação que se pode fazer ao brasileiro hoje é de estar desesperado. Bom, essa Lei Complementar 173 parece ser fruto do trabalho de um legislador, de certo modo, desesperado, como quem está afundando num navio e se agarra onde pode, lança a mão do meio que pode para sobreviver. Na sua visão conjunta, parece terrível essa Lei Complementar 173. Nada recomendável. Assim como a doença e a pandemia não são nunca recomendáveis, uma lei como esta não ajuda nem um pouquinho a voltarmos ao estado de normalidade que tanto ansiamos e de que o país tanto depende. Se refere à decretação de calamidade pública pelo Congresso Nacional, Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. 2 meses depois, 27 de maio, veio aprovada esta lei complementar, publicada esta lei complementar 173, 27 de maio de 2020. Esta lei complementar 173 de 2020 modificou 2 artigos importantissimamente da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o artigo 21 e o artigo 65. Este filme de horror, o 65. Algo que nós não podemos admitir que seja tido como normal. A pandemia não é normal, mas essa lei não ajuda nem um pouquinho a normalizar a pandemia. É muitíssimo ruim, muitíssimo perigosa. A nossa intenção é advertir, alertar as pessoas sobre o perigo desta lei. Perigo de as autoridades se imaginarem seguras diante de um roteiro legal libertino, devasso, irresponsável, como esta Lei Complementar número 173 de 2020. É um péssimo exemplo de lei. Horrível. Vamos tentar explicar por que nós parecemos que estamos com raiva. Não, nós estamos com muitíssima raiva. Estamos dominados pelo ódio diante de um macabro panorama como desta lei 173.
Modificou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda à exigência do 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Ato de que resulte aumento de despesa em 180 dias. Tudo está sendo mais ou menos repetido. Isso aqui é para que seja modificado de maneira não tão picadinha a lei. Reproduzem partes praticamente iguais para depois vir a novidade. É nulo o ato de pleno direito, agora sim. 6. Aprovação, edição ou sanção por chefe do executivo, por presidente de mais membros de mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, ao presidente do Tribunal Judiciário, ao chefe do Ministério Público, da União dos Estados, de norma legal, contendo plano de alteração, isto é a novidade, plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou edição de ato por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, é nulo de pleno direito, tudo isso que eu falei. Quando resultar em aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Executivo. Já estamos em pleno vigor desse prazo, 180 dias. Resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas implementadas em períodos posteriores. Também já estava na lei. Eu não posso fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu dou aumento, produzo atos que vão causar aumento de despesa para não eu pagar, para o meu sucessor pagar. Cortesia com chapéu alheio, chapéu público, né? E novidade. Parágrafo primeiro deste artigo 21, novo da Lei de Responsabilidade Fiscal, dado pela Lei 173. As restrições de que tratam os incisos 2 até 4, 1. Devem ser aplicadas, inclusive, durante o período de recondução ou reeleição para o cargo do poder. Claro que sim. Ninguém imaginava que, por ser o mesmo prefeito reeleito, não se aplicaria a regra. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo efetivo dos poderes referidos no artigo 20. Aqui já não é mais temeridade, é insânia. É problema de internação. Tá faltando alguma coisa na cabeça dos autores disto aqui. Será que estão na plena posse das suas faculdades mentais? Aplicam-se somente as restrições previstas aqui, só se aplicam aos titulares de cargo efetivo dos poderes referidos no artigo 20. Se o cidadão é seletista, se o município tem o regime jurídico do seletista, só tem seletista, não tem nenhum efetivo, então não se aplica, pode tudo. Não tem restrição. Será que perderam o senso mínimo de racionalidade, os autores desta insânia? Não façam isso, meus amigos. Não imaginem que os seletistas podem, quanto a eles se pode tudo, porque o Tribunal de Contas vai cobrá-los depois. Quando a lei é louca, o intérprete tem que ser muito mais ajuizado em dobro, para suprir a loucura da lei e para dar conta do recado. Estou falando do inciso 2, do parágrafo 1º, do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, criado pela Lei Complementar 173 de 2020. Parágrafo 2º desse artigo 21. Para os fins desse artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos. Meu Deus! Será que a lei precisa dizer o que é ato de nomeação de servidor público? Um é completamente maluco, o outro é de uma infantilidade bizonha. Ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou aumento de despesa obrigatória. Atos de nomeação é aquele ato que acarreta o aumento de despesa obrigatória. O ato de nomeação acarreta, mas ato é aquele que acarreta? Só isso? É assim? Meus amigos, eu vou lhes indicar o caminho da desobediência civil. Não é bem desobediência, né? Porque senão eu estaria infringindo regra até criminal. Finjam que isso aqui não está escrito. Não dá pra gente
tentar manter a cabeça no lugar e querer seguir um negócio desse. Me refiro ao inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 21 e ao parágrafo 2º do artigo 21, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redação dada pela Lei Complementar 173. Agora, mais arrepiante ainda, o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi modificado pela Lei Complementar 173. Na ocorrência de calamidade pública, ou enquanto durar a situação, portanto, está evidenciando que o negócio vai aqui, em princípio, até 31 de dezembro de 2020. Não se imagina que o Congresso vai editar outro decreto legislativo que diga: está encerrado, considera-se concluído o prazo de... considera-se encerrado o prazo de calamidade pública constante do decreto número 6. Não se imagina isso. Não se imagina. Pode ter motivo. Duvida-se que o Congresso Nacional faça isso. Durante o prazo de calamidade, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, Estados Federal, aos municípios, bem como sua verificação. Eu vou até o fim desses incisos aqui. São 4 dessas alíneas. Assim, repito, durante o prazo de calamidade, serão dispensados limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, Estados Federal e municípios, bem como a verificação disso para contratação e aditamento de operações de crédito. São dispensadas condições para a contratação de operação de crédito. Alguém entendeu isso? São dispensadas condições para a concessão de garantias. Alguém entendeu isso? São dispensadas condições para a contratação entre entes da federação. Um ente da federação contrata qualquer coisa com o outro sem condição. Nenhum dos dois quer estabelecer condição para a contratação, seja lá do que for, entre eles. Alguém entendeu isso? Recebimento de transferências voluntárias. Recebe sem condição. Não tem que prestar conta, não tem que mostrar plano de aplicação, não tem que dar conta do recado. Vou ler de novo o inciso 1. Serão dispensados limites, condições e demais restrições. É tudo dispensado para contratação de operação de crédito, garantias, contratação entre entes da federação e recebimento de transferências voluntárias. Meus amigos, quem embarcar nessa aqui, peça para sua esposa, se for mulher, para o seu marido, adquirir-lhe uma camisa de força, porque não está mentalmente bem. Isto aqui é a cena da loucura da ópera de Tosca, né? Eu vou ler pela 4ª vez. Serão dispensados limites, durante a pandemia, serão dispensados limites, condições e demais restrições aplicáveis aos entes públicos, bem como a verificação. Não precisa nem verificar se as condições estão. Contratação de operações de crédito. Você contrata qualquer operação de crédito com qualquer coisa, sem condição nenhuma, sem limite nenhum. Concessão de garantia, contratação entre entes da federação e recebimento de transferências voluntárias. Não entrem nessa dispensa. Exijam condições, limites. Façam cumprir as regras normais. Não a do sanatório. Isso aqui é um sanatório. A pessoa, o legislador está completamente maluco. Não façam igual. Durante a pandemia, serão dispensados limites e afastadas as vedações e sanções decorrentes do artigo 35, 37 e 42, bem como dispensado o cumprimento do disposto parágrafo do artigo 8º desta lei complementar, lei de responsabilidade fiscal, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Então aí, alguém recebe esses dinheiros, com essas verbas decorrentes do artigo 35, 37 e 42, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate da calamidade pública. Eu contrato 10 ambulâncias que não uso, contrato um hospital de campanha que não uso,
Para isso estão dispensadas aquelas restrições desses artigos 35, 37 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não usem, meus amigos. Não usem. Eu lhes dou uma arma carregada. Se vocês com ela poderão matar até 6 pessoas ou quantas balas houver. Isso quer dizer que vocês devem usar? Não, não usem. 3. Enquanto durar a pandemia, serão afastadas as condições e as vedações previstas no 14, 16 e 17 dessa lei complementar, as coisas mais moralizantes que existiam na lei de responsabilidade fiscal, desde que o incentivo ao benefício e a criação de um aumento de despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Não usem, meus amigos. Se precisarem de alguma coisinha, de usar um pouquinho disso aí para alguma coisinha muitíssimo bem justificada, bom, então arrisquem um dedo, arrisquem um olho. Mas no mais, não usem. Finjam que não está escrito isso. Não sei a quem o presidente da República, o Congresso Nacional quer agradar. Ele está conduzindo todos ao cadafalso, a um buraco sem fundo, na noite escura, sem breque. Podem. Não façam. Vocês não estão obrigados a fazer. Estão autorizados a fazer. Não usem, não utilizem esta autorização. É a nossa enfática recomendação. Isto aqui parece aquele ditado: bater palma para maluco dançar. O maluco, coitado, insano, dançando, agitando-se loucamente, e alguém batendo palma, como se estivesse prestando um grande serviço para ele ou para alguém. Isto aqui é bater palma para maluco dançar. É uma autorização. Não se valham dela, é a nossa enfática recomendação. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, aplicar-se-á exclusivamente, agora fala a obviedade, as unidades da federação atingidas pela calamidade, são todas, aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. É lógico. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Como não afasta as disposições relativas a controle se está dispensado até a verificação? Ou inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 65. Serão dispensados aqueles que eu li 4 vezes, pelo jeito não foi suficiente. Dispensados limites, condições, mais restrições. E aqui, não afasta as disposições, inciso 2 do artigo, inciso 2 do parágrafo 2º desse mesmo artigo 65. Vamos ver. Aqui se refere. Na ocorrência da calamidade pública, enquanto perdurar a situação, caput, não afasta as disposições referentes à transparência, controle e fiscalização. Controle e fiscalização estão expressamente dispensadas dos dispositivos que eu li 4, 5 ou 6 vezes. Percebem que a coisa não faz sentido, não fecha. Quem escreveu um não leu o outro. Cada um escreveu numa sala, depois juntaram tudo. E é rápido, né? Precisa ser rápido, porque essa calamidade está muito rápida. No caso, parágrafo 3º do artigo 65. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto para o 1º desse artigo, a garantia será mantida. Muito bem, isso é ela falando para ela. Se você aditar operações de crédito com garantia da União, não precisa me consultar, porque a garantia que eu dei lá está prorrogada, está mantida até o fim do aditamento do contrato. Bom, também, quer fazer isso? Assuma. Pelo menos é ela para si mesma. Agora, já não mais a Lei Complementar 173 modifica a Lei da Responsabilidade Fiscal. Ela dispõe autonomamente. Agora é o artigo 8º da Lei Complementar 173, que dispõe matéria autônoma, matéria própria, não modificando outra. Na hipótese do 65 da Lei Complementar, esse que nós vimos agora, a União e os Estados e municípios afetados pela calamidade pública, são todos, né?
Ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 conceder título, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração aos membros de poder de órgãos, servidores, empregados públicos, exceto quando derivado de sentença judicial ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Pretende essa lei 173 proibir aumentos, reajustes, adequação de remuneração, reestruturação administrativa a estados, municípios e Distrito Federal. De duvidosa constitucionalidade. Não é a União que vai proibir, lei federal, que vai proibir município de dar aumento, Estado de dar aumento, Distrito Federal de dar aumento. A constitucionalidade deste dispositivo que ninguém vai contestar, mas é bastante polêmica, porque ele interfere com a autonomia estadual, artigo 25 da Constituição, interfere com a autonomia dos municípios, artigo 30, inciso 1, e interfere com a autonomia do Distrito Federal, não me lembro que artigo é da Constituição. Mas também é similar ao do Estado, né? É proibido municípios criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Gozado, será que existe cargo, emprego ou função que não implique aumento de despesa? Por outro lado, além de ser inconstitucional isso aqui, criação de cargo não implica aumento de despesa. Criação de emprego não implica aumento de despesa. Criação de função pública não implica aumento de despesa. O que implica aumento de despesa é o provimento do cargo, a contratação para o emprego, a nomeação para a função. Criar e deixar vago não aumenta a despesa, então pode. Eu não gasto nada só por criar cargo. Gasto quando nomeio alguém para ele. É proibido alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Eu posso alterar a estrutura da carreira valendo a partir de 1º de janeiro de 2021. Não estou proibido por isso aqui. 4. Admitir ou contratar pessoa é proibido, enquanto durar a pandemia. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as posições de cargo de chefia, de direção, de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Ou reposições de vacâncias. É proibido admitir ou contratar pessoal. Isso sim, isso aumenta a despesa. Continua sendo inconstitucional para estados e municípios e Distrito Federal, mas aumenta a despesa. Ressalvadas, aí pode. Ressalvadas reposições de cargo de chefia, um chefe de seção pediu a conta, eu nomeei outro, e aí pode. De direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa com relação àquela que existia quando o cidadão estava lá e antes de sair, né? As reposições decorrentes de vacâncias de cargos públicos ou vitalícios, as contratações temporárias, aí pode. Olha que perigo miserável, contratações temporárias, justamente numa pandemia. Isso pode. Isso pode. Contratações temporárias para prestação de serviço militar. A gente nunca viu coisa tão estranha, né? Contratação de temporário para prestação de serviço militar. Se nem os cidadãos são admitidos para o serviço militar por excesso de contingência, na verdade é porque não tem dinheiro para pagar, o pouco que paga, ou para arcar com a despesa de manter os recrutas, o pessoal do Exército. Contratação de temporário para prestação de serviço militar. Eu vou contratar temporário quando eu não contrato nem, eu não admito, não incorporo nem pessoal às Forças Armadas porque eu não tenho dinheiro para isso. É muito estranho, meus amigos. Isso aqui não é normal. É proibido realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas. Besteira em cima de besteira. Realizar concurso público não causa despesa. Quem paga a contratação da empresa para realizar o concurso é o candidato com a sua inscrição. Exceto para reposições de vacâncias. Primeiro, e é inconstitucional, porque não pode a União proibir que o município realize concurso.
Proibido criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbos de representação, benefício de qualquer natureza, inclusive cunho indenizatório, em favor de poder, ministério público, servidores, empregados públicos, todo mundo, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado, ou de... Não precisa ser transitado em julgado. Se já tem execução, naquele momento não precisa transitar em julgado, tem que ser cumprida. Ou de determinação legal anterior à calamidade. É uma tragédia isso aqui. Invadindo competência estadual, municipal. 7. É proibido criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto para os primeiro e segundo. E aí, uma série de ressalvas. Adotar medidas que impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo IPCA. Se isso for considerado norma geral de economia ou alguma coisa, justifica-se constitucionalmente. Se não, inconstitucional também. Proibido contar esse tempo durante a pandemia, desde algum evento até a pandemia, como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, licença-prêmio, mecanismos que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência de aquisição de determinado tempo de serviço. É proibido contar o tempo da pandemia em que o camarada provavelmente está em casa para concessão de anuênios, biênios, triênios, adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio e mecanismos que aumentem a despesa. Inconstitucional por invadir competência privativa de estados e municípios, mas dá para entender. Parágrafo 1º, e agora vem a exceção. O disposto nos incisos 2, 4, 7 e 8 do caput não se aplica a medidas de combate à calamidade pública. Todo aquele rigor inconstitucional que havia cai por terra quando a despesa for para combater coronavírus. Então aí vai poder contratar, admitir, abrir concurso, quando é para combater o coronavírus. Alguém precisa de uma lei assim? Faz alguma diferença um negócio desse? Um monstrinho desse, que não sabe o que quer. O disposto no artigo, no inciso, parágrafo 2º, do artigo 8º. O disposto no inciso 7º do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita. Quer dizer, outra exceção. Se eu estou proibido de realizar aquelas despesas, mas se compensar aquela despesa nova com redução de despesa antiga ou aumento de receita, posso. É um mecanismo da lei de responsabilidade fiscal. É tanta proibição estúpida e inconstitucional, e tanta exceção que invalida o que é estúpido e inconstitucional, que a gente pergunta, o Brasil precisa de uma lei dessa? O Brasil já não tem problema suficiente? Nós somos tão ruins assim? Nosso karma é tão pesado assim? Parágrafo 5º. Eu vou pular alguma coisa porque os nossos órgãos estomacais, como os seus, devem estar já se ressentindo e é perigoso a gente insistir, né? Quando percebe um problema, insistir. O disposto no inciso 6º do caput desse artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública e cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Todo aquele monte de proibições, ou óbvias, ou inconstitucionais, ou sem sentido, tem uma imensa série de exceções que as torna mais patéticas do que o só texto da lei permite concluir. Artigo 9º, importante, ficam suspensos na forma do regulamento, que ainda não existe, os pagamentos dos refinanciamentos das dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Vamos ver quando vier a conta. Que bom, hein? Está suspenso. Eu vou ter que pagar, mas agora não. Que bom, hein? Ah, quando vier a conta. Só que aqui não está dando ocasião para o ente pagar se quiser. Fica suspensos
na forma de regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos. Vai ser suspenso, queiram eles que seja ou não, os devedores. A suspensão de que trata esse artigo, parágrafo 2º, e desculpem, mas isso já está acabando. Não há mal que sempre dure. Não vamos perder as esperanças. A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento de contribuições previdenciárias patronais dos municípios. Olha, suspendeu recolhimento de contribuição patronal do município ao INSS. Quando, em situações normais, o patrão, o empregador, não paga sua contribuição previdenciária ao INSS, o INSS não perdoa, não parcela, cobra juro, correção, toda multa, toda a virulência da lei, eles aplicam. Aqui está suspendendo recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios. Ah, quando vier a conta, quando a cabeça esfriar, quando a poeira baixar. Artigo 10 da Lei 173. Também profundamente inconstitucional para estados e municípios e Distrito Federal. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do decreto legislativo em todo o território nacional até o término da vigência da calamidade pública. Se algum prazo de validade de concurso público já homologado ia vencer em 5 de outubro, fica, independentemente da vontade do município ou do estado que abriu o concurso, fica prorrogado até fim de calamidade, 31 de dezembro de 2021. Isto protege servidores que passaram e não foram convocados ainda. Aí, se imagina que não pode convocar, nesse período de pandemia, é justo que se prorrogue o prazo de validade do concurso. O que não é constitucional é nem que se proíba a contratação ou a realização de concurso para não ter que prorrogar manu militare na marra até 31 de dezembro, o prazo de validade dos concursos, que por acaso estavam se expirando. São 2 anos mais 2, né? Parágrafo 2º. Dispositivo digno do conselheiro Acácio. Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade. Ah, puxa vida. Alguém não sabia disso. Se tudo na lei está se referindo a esse prazo. Parágrafo 3º. A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores de concursos nos veículos oficiais previstos no edital de concurso público. Ah, é? E se não publicar? Aí o prazo não estava suspenso? Lei complementar que depende de uma medida do destinatário, para grande coisa não serve, né? Lei que depende de outra lei, para grande coisa não serve, né? E essa lei não é preceptiva, é uma lei de comandos. Não é uma lei de programas, é uma lei de comandos, de ordens. Artigo 11, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação e, graças a Deus, acabou. Meus amigos, nós estamos num momento absolutamente negro da vida, no planeta, no país e no direito brasileiro. Se exemplos como esse, Lei Complementar 173, proliferarem, tomara que nunca mais haja ensejo de alguma coisa assim se editar, porque é a garantia do fim do mundo, como disse o ministro do Supremo, Marco Aurélio, a respeito deste inquérito que o Supremo inventou, Alexandre de Moraes inventou. É o inquérito do fim do mundo. Ele, ministro Marco Aurélio, falando de um inquérito instaurado por um colega dele no Supremo. É o inquérito do fim do mundo. Isto aqui, meus amigos, é a lei do fim do mundo. O estado de pandemia tem mais de um motivo para acabar logo. Evitar que leis como essa se produzam. Recomendação.
porque a gente tem que ter alguma utilidade na vida. Só meter o pau, só destruir, só cumpre parte do nosso propósito. O nosso propósito é aconselhar a autoridade que se valha o menos possível desta lei complementar, dos direitos excepcionais que esta lei complementar 173 de 2020 lhes confere, se possível, nada. Se possível, não se utilizem de nada. Toquem a sua vida, toquem a sua administração como se nada houvesse acontecido. Quanto a seguir essas proibições inconstitucionais, existem brigas boas e brigas ruins. Esta talvez seja uma briga ruim. Não sei se vale a pena. Em nome do princípio federativo, da repartição constitucionais de competências do Estado, da autonomia dos entes federados, não sei se vale a pena, em nome disto, arrostar, desafiar esta péssima lei. Se não lhes causar moléstia bastante grave, problema bastante sério, é uma briga ruim. O que se pode recomendar é atender isso aqui. Inconstitucional, sem sentido e sem técnica que seja. Mas, no que esta lei permitir poderes excepcionais que não precisarem ser exercidos, a nossa enfática recomendação é de que não se valham desta excepcional autorização que esta péssima Lei Complementar 173 de 2020 lhes está otorgando. Muito obrigado.